Boa tarde, gente. Essa é a última gravação das videoconferências de nivelamento. Esse foi um projeto, uma apresentação que a gente acabou não fazendo na data certa, lá atrás, porque era muita coisa num dia só que eu tinha marcado. É a apresentação de um texto de discussão do Gesell, e esse texto ele é o 75, acho que até ele tem a coautoria de várias pessoas que estão aqui, do Pedro, da Paola, do André, do quem mais? Carlos também, Gabriel, Rid, professor Rivaldi, bastante gente participou desse texto. Ele virou um texto de discussão que está lá no site do Gesell, e depois a gente reviu esse texto de discussão, e ele é um capítulo de um livro da Eneva sobre regulação da geração termoelétrica. Então, essa apresentação é sobre mercados de energia, uma análise comparativa de mercados de energia no mundo. Isso foi feito pensando justamente nessa fase que a gente está, de procurar alternativas para um aprimoramento do mercado atacadista brasileiro. Então, a gente foi buscar nos desenhos de outros países quais seriam os pontos, as possibilidades que a gente teria, e será que a gente não pode se inspirar em alguma coisa que a gente vê em outros países para melhorar o que a gente tem aqui, né? E a gente fez uma seleção onde a gente fechou essa seleção em mercados onde os geradores tivessem algum nível de previsibilidade de receitas. Uma vez que num modelo que nem o brasileiro, onde você tem fortíssima participação de geradores que têm apenas custos fixos, e hídricos, sobretudo, né? A tendência é que o preço de curto prazo marginalista ele seja muito volátil, não só volátil, mas ele tenda a extremos. Uma situação de abundância tender a zero para depois subir muito. Então, se você não tiver algum nível de previsibilidade de receitas, dificilmente você vai conseguir financiar a expansão. Então, a gente fez uma análise de vários modelos de mercado ao redor do mundo, e aqui a gente traz um extrato disso. Naturalmente, essa apresentação ela é mais curta, mas ela dá boa noção do que tem aqui por trás, né? Então, primeiro uma introdução, né? O modelo comercial do setor elétrico, que hoje a gente tem, ele se originou na reforma de 2004, né? A reforma de 2004, por sua vez, ela se sobrepõe ao modelo dos anos 90, que não foi totalmente superado na reforma de 2004. Tem coisas, por exemplo, a própria ideia de que você vai usar um preço marginalista baseado em modelos computacionais, isso vem lá dos anos 90, isso foi inventado em 2004. Mas esse modelo comercial se mostrou financeiramente estável durante a crise hidrológica, sobretudo entre 2013 a 2015. A gente teve muitos problemas que a gente vive consequências desses problemas até hoje, na verdade, né? Então, entre outubro de 2012 e início de 2016 não foi um ano tão ruim de hidrologia, né? 2017, de novo, foi um ano ruim, mas 2018 também, mas 2016 não. Então, entre 2012 e 2016, foi uma fase crítica em que o operador do sistema despachou de forma contínua a maior parte das usinas termoelétricas. E isso causou um forte impacto financeiro para os agentes expostos no mercado de energia. O governo reagiu à crise com uma série de inovações regulatórias, vimos isso em outras apresentações, destinadas essencialmente a manter o sistema solvente. E para uma análise detalhada da crise financeira, a gente tem o texto de discussão 74, 77 trata disso, e tem uma seção do site do projeto bolsadenergia.com.br, onde a gente está linkando não só para a apresentação, como também para o texto original, no caso, o capítulo do livro da Eneva, que é posterior, é uma versão revisada desse texto de discussão 74 que está citado aqui, né?
É nesse contexto, depois dessa crise do mercado de energia, a gente tem duas questões relevantes. Primeira questão é o problema estava no desenho do mercado ou na implementação do desenho. É um desenho ruim ou ele foi implementado de uma forma que acabou gerando consequências não esperadas. E, em segundo lugar, em que medida as alterações que já foram introduzidas após a crise de 2000 pior da crise foi 2013, 2014, 2015, né? E foram introduzidas muitas alterações, teto de PLD, bandeiras tarifárias, repactuação do risco hidrológico para os geradores vendendo para o mercado regulado. Será que isso já deu conta adequadamente dos problemas verificados ou não? Né? Então, o objetivo dessa apresentação é analisar os exemplos internacionais, com base no texto de discussão 74 e no capítulo do livro da Eneva, né, de regulação da geração térmica, analisar os exemplos internacionais de desenhos de mercado de arranjos contratuais que possam eventualmente subsidiar propostas que permitam mitigar os riscos que impactaram o modelo brasileiro na recente situação de seca severa. Então, essa daqui é o capítulo 4 do livro da Eneva, Regulação Econômica da Geração Termoelétrica, Formas de Contratação e Metodologia de Cálculo do Custo da Operação. Bom, então vamos lá. Primeiro, uma coisa assim ainda básica, né? Historicamente, o setor elétrico estava estruturado em monopólios verticalizados. Isso é a realidade do setor elétrico até os anos 80. Geralmente, mas não em todos os casos, de propriedade do Estado. Então, o setor elétrico tinha monopólios verticalizados de geração, transmissão e distribuição. A partir da década de 80, e com mais força ainda a partir da década de 90, a ineficiência, os altos custos dessa estrutura estatizada e, sobretudo, em muitos países, o esgotamento da capacidade financeira do Estado, induziram uma transferência dessa atividade ao capital privado. Então, por exemplo, no Chile foi isso, você liberalizou o setor e estatizou a maior parte estatizou o setor todo. No caso da Inglaterra também, você cria uma regulação, uma agência reguladora, desverticaliza o setor, etc., e privatiza. Em alguns lugares isso não foi feito. Você tem, por exemplo, nos países nórdicos, você teve uma liberalização do setor, com abertura para novos entrantes em geração, sem que tivesse havido, na França também não houve, uma privatização. Mas os países que foram com mais força no primeiro momento para a liberalização, muitos deles eles procuraram sim, no mínimo, abrir o mercado para investidores privados e frequentemente vender em todo ou em parte as empresas de capital público que existiam até então. Né? Então, o Reino Unido, o Chile e o Reino Unido foram os dois primeiros países a reestruturar o setor elétrico. No caso do Reino Unido, o processo de liberalização começou em 89, e ele se tornou a referência para as demais reformas ao redor do mundo. Né? Então, os elementos essenciais dessa reforma foram desverticalização em várias atividades, né, de geração, transmissão, distribuição e comercialização, privatização de empresas públicas, em grande parte dos casos, não em todos, a reestruturação horizontal da geração, com estímulo à competição intramercado, os segmentos de transmissão e de distribuição foram mantidos como monopólios naturais, na maior parte dos casos, com tarifas definidas pelo Estado, pelo regulador. A operação do sistema passou a ser executada por um operador independente, você cria a figura do operador independente, que antes não existia, antes era a própria estatal monopolista que operava o seu próprio sistema. Você cria um mercado atacadista de energia elétrica, nos quais os geradores vendem grandes blocos de energia, e a competição no mercado de varejo se dá através da liberalização de todos os consumidores, tornando livre a escolha do comercializador de serviço. Frequentemente, essa liberalização se dá por fases. Você primeiro liberaliza para alguns consumidores e depois para os demais. Aqui no Brasil, essa fase de liberalizar para os demais ela não chegou ainda. Mas nos países centrais, eu não diria que em todos, mas em grande parte deles, você tem já a figura da opção pelo comercializador de energia como sendo extensiva para todos os consumidores.
Bom, diversos países se inspiraram na reforma britânica. Os britânicos são muito organizados, eles documentam muito o que eles fazem, é uma coisa com muita estrutura. Então, ela acabou sendo a referência para as liberalizações do setor elétrico. Nem todos implementaram o mesmo modelo. A adoção de mecanismos de mercado é um traço comum, mas a estrutura do mercado varia muitíssimo entre as diversas experiências que a gente vai ver na sequência, né? Bom, tipicamente no mercado atacadista, a energia é vendida em grandes blocos pelos geradores aos comercializadores, distribuidores e grandes consumidores. Os mercados atacadistas eles podem se organizar em função de duas estruturas básicas: comprador único, e a gente vai ver alguns exemplos aqui, ou os mercados de curto e de longo prazo. Eles funcionam de uma forma bastante diferente. O comprador único ele compra de todos os geradores para depois revender pelo preço médio. E você tem os mercados de curto e longo prazo, onde você não tem uma instância centralizando as compras no atacado, mas você tem uma série de geradores vendendo para uma série de comercializadores, consumidores livres, etc. Aqui tem os modelos básicos, comprador único, todo mundo vende para o comprador único, esse modelo à esquerda, e o comprador único, por sua vez, pode vender direto para o consumidor, mas frequentemente ele vende para um distribuidor ou comercializador, que por sua vez vende para o consumidor. Muitas vezes, que é o caso da China, por exemplo, o comprador único ele é o próprio distribuidor. No caso, a State Grid e a Southern Grid of China, eles têm transmissão, distribuição e comercialização regulada. Eles não têm geração. Então, ele é comprador único e vende para vários. Ele vende direto para os consumidores, ele já é o distribuidor. No caso, por exemplo, do México, antes da reforma atual do modelo, era uma coisa parecida. A CFE, que era a grande estatal, ela servia de comprador único e de distribuidora também, né? E no parte da direita, você tem um modelo de mercado que tem um monte de geradores vendendo para várias distribuidoras, para grandes consumidores e para pequenos consumidores. Normalmente, os pequenos consumidores são atendidos ou pela distribuidora, se for o caso, ou por um comercializador, dependendo do modelo. Já os grandes consumidores podem sim ser atendidos por uma comercializadora, mas frequentemente eles compram direto de um gerador. E podem comprar tanto por mercados de curto prazo, quanto por mercados de prazo mais longo. Né? Então, esses são os dois grandes modelos. Né? Como falei no início, a morte internacional concentrou-se em modelos com semelhanças mínimas com o modelo brasileiro. Então, houve uma preferência a países com mecanismos de contratação de longo prazo, que nem todos têm, ou modelos de remuneração do gerador capazes de dar maior previsibilidade às receitas, por exemplo, através de um misto de pagamentos por capacidade e de energia. Então, esse foi o critério de procurar modelos onde você tivesse maior previsibilidade de receita para o gerador. E a justificativa é o perfil do parque gerador brasileiro. Predominância hídrica faz os preços de curto prazo oscilarem de forma acentuada, podendo assumir valores irrisórios ou extremamente altos por longos períodos. Então, esse tipo de desenho não funciona bem se você tiver, dependendo de um preço de curto prazo muito volátil. A gente analisou aí uma série de países, Brasil, Chile, China, Colômbia, Coreia do Sul, que também tem um comprador único, Estados Unidos, vários estados, ou mercados regionais, melhor dizendo, a Califórnia sim é um estado, mas o PJM e o New England ISO são mercados regionais americanos. Também Índia, Japão, México, Peru, Portugal e Reino Unido. É um tema relevante para quem está discutindo, teve discutindo nos últimos anos, temas relacionados à reforma do mercado de energia, na consulta 33 do MME. Então, vamos primeiro para o esquema de comprador único. Né? A gente tem esquema de mercado e esquema de comprador único. Esquema de comprador único, de uma forma geral, comprador único é uma empresa do Estado, normalmente proprietária das redes de transmissão e distribuição, que se encarrega de repassar a energia aos consumidores finais. Então, normalmente é a State Grid, na China, a CFE, no caso do México, antes da reforma de 2014, e a KEPCO,
na Coreia do Sul. Todos são compradores únicos e têm esse perfil. Na atividade de geração, costumam conviver agentes públicos, em geral são podem ser parte da estatal desverticalizada, ou podem ser outras empresas estatais. E esses normalmente costumam conviver com produtores independentes de energia. Então, por exemplo, na China, os geradores que vendem para o comprador único, eles são, em grande parte, empresas estatais, não são a própria State Grid, são outras empresas estatais que vendem, mediante contratos regulados pelo ministério deles, para o comprador único energia. Além disso, você tem uma quantidade não muito grande de PPAs com geradores privados também existem. No caso da CFE, no México, você tem a própria CFE na época do comprador único, até 2014, né? Ela tem geração bastante, mas ela compra também, ou comprava, em contratos de longo prazo, com geradores privados autônomos. Então, ela compra tanto dela mesma, ou de subsidiárias dela, como de empresas privadas. E a ideia aí era atrair capital privado, no caso do México, para a expansão da geração e não sobrecarregar a CFE, que é uma empresa com finanças bastante debilitadas nos últimos anos, não sobrecarregar a CFE com uma necessidade de investimento que ela não tinha mais capacidade de carregar já há bastante tempo. Então, a nova geração, grande parte dela era de privados, né? Entretanto, o mecanismo de comercialização de geradores com comprador único, ele pode variar entre os países. Quer dizer, esse desenho básico, né, você tem uma empresa estatal comprando e uma série de empresas de geração, estatais ou não, vendendo, isso é o desenho básico. Mas nos detalhes as coisas também variam. Aqui a gente tem uma tabela, eu acho que passa muito rápido por ela: China, México e Coreia do Sul. Quais são as empresas, quais são os geradores, né? No caso da Coreia do Sul, que a gente não citou, são 6 empresas subsidiárias da própria KEPCO, Korean Electric Power Corporation, e também tem alguns produtores independentes de energia. Todos têm produtores independentes. Normalmente, quando você faz o comprador único, é porque você quer atrair capital privado para a geração num modelo que ainda é fortemente estatal. Bom, qual a ideia dos mercados de curto prazo? A ideia por trás das reformas, no caso da reforma inglesa e daquelas que sucederam, era aproximar o mercado atacadista de um mercado em concorrência perfeita. Na prática, porém, nenhum mercado apresenta as condições de concorrência perfeita devido à presença de poder de mercado, serviços de produção de eletricidade nem sempre é um produto homogêneo. O elétron é um produto homogêneo, mas ele pode ter associado a ele alguns outros serviços que não necessariamente são produtos homogêneos. Capacidade não é um produto homogêneo, basicamente. O preço tende a ser volátil, você pode ter barreiras à entrada ou à saída no mercado, considerando, portanto, as características da indústria elétrica e visando aproximar o mercado de energia de um mercado perfeitamente competitivo, os países optaram, em geral, pela formação de mercados de energia no curto prazo. Então, os mercados, eles são desenhados, mercados de energia de curto prazo, com a oferta física de energia, numa bolsa de energia física de curto prazo, eles são desenhados para barrar a presença de poder de mercado, tentar transformar, dentro do possível, uma coisa que não é propriamente uma commodity em uma commodity. O preço tende a ser volátil mesmo, e a presença de barreiras à entrada e à saída, ela é uma questão relevante, mas pelo menos barreiras à entrada, o regulador tende a retirar na medida em que ele promove o livre acesso às redes de transmissão, né? Então, você desenha um mercado para que essas características, se não inteiramente, que não dão, que não batem necessariamente com a concorrência perfeita, se elas não necessariamente elas são eliminadas de todo, mas você tem uma coisa que seja próximo a um mercado concorrencial bem comportado. Dentro dos mercados de curto prazo, você tem a rigor 2 modelos, né?
Tem um que chama Gross Pool. Gross Pool é quando você tem os agentes oferecendo na bolsa de energia física toda a sua energia, independente de haver ou não contratos de prazos mais longos. Então, o Brasil é um Gross Pool. Os geradores, eles oferecem, no caso não é numa bolsa de energia, mas eles oferecem no pool de energia para o operador do sistema, toda a sua capacidade, tudo que eles podem gerar, independente de contrato, é oferecido para o operador do sistema. Mas isso também ocorre em outros casos. Nos Estados Unidos, você tem mercados que funcionam como gross pool também. O PJM funciona como gross pool. Ou seja, os agentes, eles oferecem no mercado de curto prazo, eles podem ter contratos de longo prazo, os contratos são normalmente financeiros e não físicos, né? São contratos financeiros, onde os agentes eles eliminam, eles afastam o risco dos preços das transações, mas independente desses contratos financeiros, todos os geradores têm que oferecer a energia inteira no curto prazo e essa energia vai ser despachada de acordo com o leilão de curto prazo. Então, os Estados Unidos também tem um gross pool. E você tem também o net pool, o tight pool, onde os agentes realizam negociações firmando contratos de curto prazo até poucas horas antes do despacho, mas isso também tem nos Estados Unidos. Qual é o ponto relevante? O ponto relevante é que você tem contratos físicos de prazos maiores. Então, por exemplo, nos países europeus, no MIBEL, por exemplo, na Península Ibérica, você pode firmar um contrato de venda ou de compra de energia física na bolsa. Então, você compra energia física. Então, se você é um gerador e vendeu no mercado energia física, o que você vai ofertar no mercado do dia seguinte não é a totalidade da sua energia, mas apenas o que falta para completar aquilo que você vai efetivamente gerar. E, inversamente, por exemplo, se você é um gerador e vendeu 100 mega médio, mas você sabe que as suas máquinas não vão estar funcionando amanhã, você entra no mercado comprando. Porque você tinha um contrato físico, que você está vendido naquele contrato e não tem como entregar, então o gerador, nesse caso, entra comprando para conseguir casar a sua venda de energia com a realidade da produção esperada. No gross pool não aconteceria isso, você teria um contrato financeiro que você resolve no mercado financeiro e na bolsa você oferece tudo independente do contrato e você vai gerenciar o seu risco por fora do mercado de energia. O net pool, o tight pool é diferente. Em todos eles, você tem um mecanismo de conciliação de diferenças, onde são liquidadas as diferenças entre quantidades contratadas, de qualquer maneira, e quantidades efetivamente realizadas. Net pool ou gross pool, pouco importa. Contratou uma coisa, a máquina quebrou, seja a máquina que consome ou a máquina que produz, você tem uma diferença e tem que ter um mecanismo para tratar disso. Todos eles têm de um jeito ou de outro, os desenhos são diferentes. Então, mais uma vez, embora existam especificidades, os mercados de curto prazo eles são caracterizados, tem algumas características. Normalmente, os geradores fazem ofertas de uma certa quantidade de energia a um preço determinado, em função dos custos variáveis, e isso forma a curva de oferta. A curva de demanda ela é formada a partir dos requerimentos de energia dos consumidores. Em alguns casos, essa curva de demanda ela é dada pelo operador do sistema e ela é inelástica, ou seja, a demanda não responde a preço. Mas em outros casos, mais desenvolvidos, a própria demanda também faz oferta de preço, quer dizer que em situações de preços muito altos, você vai ter consumidores que vão deixar de consumir se o preço ultrapassar certo tipo de patamar, o que vai, na verdade, reduzir, em princípio, inclusive, o preço de mercado nessas situações. Então, a demanda em alguns mercados responde a preço, em outros ela não responde a preço. Da interseção dessas curvas de oferta e demanda resulta o preço de mercado, que é igual ao preço da oferta do último gerador necessário para atender a demanda em um determinado período. Então, todos os geradores fazem ofertas de preços. Naquele período, por exemplo, entre meio-dia e 1h da tarde do dia de amanhã, né? Então, naquele período, o gerador mais caro que precisar operar, ele vai dar o preço
naquele intervalo de tempo, e todo mundo vai ganhar aquele preço, todo mundo vai pagar aquele preço no mercado, né? Todos os geradores com ofertas menores ou igual ao preço de mercado são chamados a operar, então ela define o despacho. Quem vai operar entre meio-dia e 1 hora? Todo mundo que tiver oferecido no mercado de curto prazo um preço menor do que o preço que fechou o mercado. E a remuneração dos agentes despachados é feita ao preço de mercado, né? Sempre existe um operador independente do sistema que garante em tempo real o equilíbrio instantâneo entre oferta e demanda de energia elétrica. Então, para além do mercado que determina o despacho ideal, em tempo real, quem é responsável por casar geração e carga, e se não casar você tem um apagão, né? Isso é o operador do sistema, que em muitos desses casos, ele faz isso mediante mecanismos de mercado. Então, todos aqueles geradores que estão programados para gerar, eles dão ofertas de preço e quantidade para aumentar a geração se o operador precisar, ou para diminuir a geração se o operador precisar. E alguns geradores que não estão programados, eles operam como reserva fria, ou seja, eles não estão programados, porque eles não ganharam naquela hora o leilão, mas eventualmente eles ficam disponíveis para, se chamados, entrarem em operação por solicitação do operador, e eles têm uma remuneração certamente mais cara para fazerem isso. Então, aqui tem as características do mercado de curto prazo dos países estudados. Então, a gente tem despacho centralizado em vários países, Brasil, Chile, China. A Colômbia, você tem um leilão do dia seguinte, mas você tem um despacho centralizado também, tá? Ou seja, na Colômbia você tem um leilão onde os agentes de geração, eles fazem ofertas de preço e quantidade para um sistema de barra única, só que o sistema real dele tem muitas restrições de transmissão. Então, você tem um redespacho muito forte na Colômbia, e o despacho real ele é dado pelo operador de forma centralizada. Aqui, Pedro, esse aqui que eu acho que está errado, aqui está dizendo que o PJM, os contratos são físicos. Eu acho que os contratos no PJM eles são financeiros. Esse era o que eu disse que estava... Na Califórnia não tenho certeza, mas no PJM são físicos. No New England ISO talvez. Mas muitos deles têm mercados de dia seguinte, vários têm mercados intradiários, né? Balanço em tempo real, vários deles têm também. Aqui a gente, conciliação de diferenças, está dizendo só 3, mas na verdade, se vocês olharem o asterisco, são somente países que têm mecanismos de conciliação diferentes estruturalmente importantes. É o Brasil, o Chile e a Colômbia, onde o volume de diferenças entre o que está contratado e o que é medido tende a ser muito grande. Os outros países, todos eles têm mecanismo de conciliação de diferença, só que não gira o volume de energia que gira, sobretudo no Brasil, mas também no Chile, em menor escala também na Colômbia. Então, aqui são só os que são mercados grandes. Bom, os mercados de curto prazo, quais são os problemas e limitações? As experiências de implementação de mercado de energia têm encontrado alguns problemas e limitações, especialmente no que se refere à expansão do sistema elétrico. O problema de expansão da capacidade do sistema possui 2 dimensões diferentes. No curto prazo, você tem uma questão de segurança do fornecimento. O operador precisa ter capacidade suficiente para atender a demanda de ponta, o que requer uma margem de reserva. Então, a margem de reserva para que, se tiver uma contingência, um pico excepcional de consumo, você precisa, mesmo assim, de ter capacidade para atender. O que isso quer dizer? É que, mesmo na ponta do ano, ou nas poucas horas de maior consumo de todo o ano, você precisa ter uma margem de capacidade ociosa ainda. Então, é um sistema que precisa ter uma previsão de alguma confiabilidade, de alguma ociosidade de geração, na medida em que isso é que garante a segurança do suprimento. E você tem que viabilizar financeiramente os geradores mais caros, que têm uma expectativa de gerar possivelmente nenhuma hora ou pouquíssimas horas
durante o ano. Poxa, para alguém, não importa quem seja, se sustentar com base numa receita que vai ocorrer em 10 horas, ou o preço vai ser uma loucura nessas 10 horas, que você não sabe se vão ser 20, 30, 40, ou 5 ou 0, ou o preço vai atingir um valor muito alto, ou você vai ter que ter um mercado, um mecanismo alternativo que dê receita para esses geradores que têm baixíssima frequência esperada de despacho. Por outro lado, no longo prazo, esse é o problema de curto prazo. Eu preciso ter geração suficiente para fazer a ponta, mesmo em dias de pico excepcional de consumo. No longo prazo, eu preciso de uma adequação da capacidade no que diz respeito para atrair novos investimentos. Quer dizer, no primeiro caso, se você não conseguir dar a receita para esse cara que talvez nem despache no ano, ele vai fechar. Esse é um problema. O outro problema é que eu preciso expandir o sistema e, portanto, eu tenho que atrair investimento, que não é só investimento em geração de ponta, é investimento de uma forma geral. Né? Então, nesse contexto, você tem 3 problemas principais do desenho de mercado de energia, no que se refere à criação de incentivos para a expansão do sistema. Esses incentivos para a expansão eles são particularmente importantes em países onde a demanda cresce. Em países onde a demanda não cresce, os países nórdicos, boa parte da Europa, mesmo os Estados Unidos, em muitos lugares, a demanda cresce muito pouco. Então, esses países eles não tiveram grandes problemas de expansão ao longo das últimas décadas. Por exemplo, boa parte da capacidade adicional europeia, por exemplo, onde o consumo cresceu muito pouco nos últimos anos, ela veio por mecanismos extra-mercados, foi uma expansão por mecanismos extra-mercados, favorecendo o aumento da geração de fontes renováveis. Então, não foi o mercado de energia que trouxe o aumento de capacidade na Europa, com exceções, mas de uma forma geral, o grande aumento de capacidade eólica, solar, biomassa, cogeração, ela vem por fora do mercado. Então, o mercado de energia não foi tão pensado, em muitos casos, para expansão. Né? Então, no mercado spot, então, voltando aos problemas aqui dos mercados de energia no longo prazo. Então, tem o problema da volatilidade do preço spot, devido principalmente à impossibilidade de estocar energia elétrica em quantidades apreciáveis. Né? Então, eu tenho que ter um equilíbrio instantâneo de oferta e demanda, e isso dá margem para, eventualmente, o preço dar um salto muito grande, por exemplo, quando eu tenho uma pane de um gerador importante, o preço pode subir muito. Um gerador que tenha 5%, esteja ofertando 5% do mercado, ele quebra, o preço vai subir bastante para compensar isso. Você também tem restrições técnicas na operação das redes, que podem criar gargalos, que jogam os preços, que fazem uma volatilidade tanto para cima quanto para baixo dos preços. Eu tenho um gargalo, vai ter um lugar que, eventualmente, o preço vai ficar artificialmente baixo, porque não tem como escoar um excesso de energia que tem naquele local, e em outro lugar que ele vai ficar o preço vai ficar muito alto, porque não tem como transportar energia para esse local. A demanda costuma ser, mesmo onde você tem resposta da demanda, a demanda tem pouca volatilidade, e em muitos casos nem resposta da demanda eu tenho. Aí é que a demanda inelástica também faz com que o preço possa atingir valores extremos. A oferta, por outro lado, também é inelástica no curto prazo, demora anos para construir qualquer central, e, portanto, qual é a consequência? Pequenas variações da demanda implicam em grandes variações no preço, implicando em risco para o investidor. A alta volatilidade de preços do mercado pode constituir um entrave para a relação de investimentos, principalmente em uma indústria intensiva em capital como a elétrica. Né? Aqui é um exemplo da variação dos preços no PJM dos Estados Unidos em 2016, em alguns meses de 2016. Então, o preço vai a $60 em alguns picos, em outros fica em menos de 25. E você, frequentemente, dentro de uma semana mesmo, você vai a 45, 25. É um preço razoavelmente volátil, tanto em base horária quanto em base sazonal. Isso aqui é o PJM, é um mercado, basicamente, é um mercado térmico. É fortíssima presença térmica nos Estados Unidos. Os mercados de energia de curto prazo,
eles tendem a funcionar melhor em países onde você tem uma predominância de geração térmica, em função da previsibilidade da geração e dos custos da geração. Você tem uma coisa no mercado térmico que é muito interessante, você conhece quem são os geradores, normalmente você tem ou tem capacidade de estimar com grande precisão quais são as características técnicas das diversas usinas, e em cima das características técnicas eu tenho um fator de conversão, dentre as características técnicas, eu tenho um fator de conversão de combustível em energia elétrica. Isso você conhecendo os equipamentos, você sabe disso. Sabendo disso e sabendo qual é o preço do combustível, eu sei qual é o custo de produção dos concorrentes. Então, se eu, dado uma demanda, se eu conseguir estimar a demanda, eu sei quem é que vão ser os geradores que vão ser os mais eficientes e que, portanto, vão formar o preço. Isso é uma conta que dá para fazer, tem um certo grau de incerteza, mas dá para fazer essa conta. Então, você com isso, um gerador novo, que seja mais eficiente do que os geradores que já existem, ele consegue prever razoavelmente qual vai ser a margem que ele vai ter. Eu sei, com certo nível de demanda, quem vai formar o preço, sei a minha eficiência relativa a essa pessoa que vai formar o preço, eu consigo estimar qual vai ser a minha margem. Eu não sei o preço, porque o preço depende do combustível, mas a margem eu consigo estimar. Agora, quando eu tenho sistemas com predomínio de plantas com elevado custo fixo e custo variável próximo a zero, eu tendo a ter, como a gente viu em outras apresentações, um sinal econômico ineficiente. O que aconteceu nos países europeus, em muitos países desenvolvidos? É uma forte expansão de renováveis por mecanismos extra-mercado que gera algumas distorções no funcionamento do mercado, por exemplo, a ocorrência, sobretudo se ela é frequente, de preços muito próximos a zero ou preços negativos. E por outro lado, você tem uma necessidade de uma reserva de fontes de geração firmes e de rápida sincronização, tipicamente térmicas a combustíveis fósseis ou hidroelétricas. As hidroelétricas nesses países de sistemas térmicos, elas são poucas normalmente. Porém, justamente devido aos preços baixos dos mercados, a gente pode não ter incentivo para investir, pois dificilmente conseguiriam remunerar os custos fixos. Então, as renováveis, elas geram uma perturbação nos preços, tornando eles mais voláteis e rompendo um pouco a correlação entre preços de combustível e preços de mercado de energia, o que torna difícil você justificar a construção de uma usina termoelétrica nova. Então, aqui, esse gráfico ele mostra a correlação entre o preço da eletricidade, que é a linha pontilhada, aqui é o preço médio do gás natural e o preço da energia elétrica nos períodos de ponta. Aqui é um gráfico de muitos anos, são de 2001 a 2013. Então, você está relacionando o preço do gás, linha contínua, com o preço da eletricidade, linha pontilhada. Você vê quando desce um, desce o outro, quando sobe um, sobe o outro. Então, você tem uma correlação no mercado térmico entre o preço da energia, do combustível para geração térmica e o preço da eletricidade no mercado de energia. Quando eu chego num mercado que começa a ter muita participação de geração baseada em custo fixo, a gente viu isso em outra apresentação, teve um dia aqui na Alemanha, em março de 2014, que ventou muito, o vento é o verde, o vento maior empurra para fora do mercado as fontes térmicas, mesmo as que têm partida muito lenta, e isso gera não só exportações, que é essa linha roxa para baixo, como gera até um preço negativo. Óbvio que se com frequência ocorrem preços negativos ou preços muito próximos a zero, como é o caso aqui, nesse fim de semana aqui, o preço deve ter dado uns 10 euros, é muito baixo, nada custa isso. Se esses preços começam a acontecer com frequência, você tem um problema de sustentabilidade das empresas existentes e de atratividade para eventuais novos geradores que não vão ver razão, geradores térmicos, que não vão ver razão para entrar no mercado. Bom, outro problema dos mercados de curto prazo, esse clássico, polêmico, mas é o problema do missing money, do dinheiro faltando. Qual é a ideia do dinheiro que falta? Quando eu tenho
como é que eu sustento no mercado de energia, que tenha somente energia, o gerador mais ineficiente de todos, em termos de custo variável unitário, mas que, no entanto, ele é necessário para a estabilidade do sistema. O menos eficiente de todo, no limite, se ele ficasse, na melhor das hipóteses, na reserva, ele nunca vai despachar. Se ele despachar, ele nunca vai despachar e não vai ganhar dinheiro nenhum. Se ele despachar uma vez ou outra, se houver concorrência, ou seja, tem vários geradores a diesel, que são os mais caros, que competem uns com os outros, se houver concorrência, eles vão... o preço vai, nessas horas que eles despacham, vai tender ao custo marginal e ele não vai conseguir pagar o custo fixo. Se não tiver concorrência, bom, aí o cara bota o preço que ele quer. Mas botar o preço que quer é uma coisa que pode ser politicamente complicada de desenhar um mercado que, no fundo, é regulado para ter um preço totalmente fora de controle. Alguns países praticam sim, outros não. Então, eu expliquei isso, né? A usina marginal, ela é remunerada apenas em função do custo variável, o que não recupera o custo fixo. Esse é o problema do missing money, exceto que eu tenha poder de mercado. Então, por exemplo, o último gerador, se for um só e não competir com mais ninguém, ele fixa o preço e ele tem poder de mercado. Então, se eu não tiver poder de mercado, ninguém fixa o preço é igual ao custo variável da térmica mais cara, a térmica mais cara de todas nunca vai conseguir se pagar e vai quebrar. A consequência disso é o missing money. Falta receita para o gerador marginal conseguir cobrir todos os seus custos e ainda remunerar o seu capital. Então, apesar do gerador marginal ser menos eficiente, mais caro, ainda assim ele é necessário para a segurança do sistema. Aqui é uma representação gráfica do missing money. O último, ele não tem margem nenhuma, ele só cobre no fundo. Todos os geradores, exceto o último, quando o último é despachado, quando os mais caros são despachados, ele sempre tem margem além do custo variável. Esse aqui tem uma margem grande, um pouco menor, mas o último tem margem zero e, portanto, não se sustenta. Bom, essa limitação dos mercados de energia fez que surgissem os mercados por capacidade. Não são todos os lugares que têm mercados por capacidade. Nos Estados Unidos, alguns mercados têm, outros não, por exemplo. Na Europa, alguns têm, outros não. Mas os mercados por capacidade são uma forma de você complementar a receita no mercado de energia e, portanto, resolver, na origem, esse problema do missing money, do dinheiro que falta. No curto prazo, alguns lugares, você tem simplesmente um pagamento por capacidade definido de forma administrativa. Isso hoje em dia está meio fora de moda, mas já foi praticado. Esse pagamento é para quê? Melhor distribuição das receitas para usinas de ponta. Então, você dá um pagamento fixo para o gerador que fornece potência ao sistema, e isso resolve o problema ou pelo menos mitiga o problema das usinas de ponta. E no longo prazo, esse pagamento por capacidade pode criar incentivo para investimentos para a expansão da oferta. Em essência, esse pagamento por capacidade, os geradores recebem uma remuneração pela potência que coloca à disposição do sistema. Essa remuneração, normalmente, ela é estabelecida em escritório, né, pelo regulador ou pelo ministério, e ela é independente da geração efetiva de energia. Esse é um modelo de uma certa forma antigo, porque ele tem algumas limitações. Primeiro, estimar a capacidade requerida pelo sistema é um negócio que está longe de ser trivial, sobretudo em sistemas que tenham muitas fontes renováveis, hidrelétrica, por exemplo. Você não sabe quanta energia vai ter no sistema, então você faz uma estimativa de quanto você precisa, mas essa estimativa em termos de capacidade, mas essa estimativa não é nem um pouco trivial. Em momentos de seca, eventualmente precisa de mais capacidade do que em outros momentos. Por outro lado, é difícil você garantir que os geradores que tenham potência disponível no sistema recebam uma
remuneração adequada. Por quê? Porque cada gerador ele tem uma estrutura de custos muito diferente. Uma hidrelétrica tem uma estrutura de custos muito diferente, com muito mais custos fixos, por exemplo, do que uma térmica a diesel, que o custo fixo é relativamente baixo, ou do que uma térmica a gás em ciclo aberto. O custo fixo também é relativamente baixo em relação a uma usina a carvão ou uma usina em ciclo combinado que tem investimento maior. Outra forma de dizer o problema é que, embora a energia seja um produto homogêneo, portanto ela é uma commodity, todos os elétrons são iguais, a confiabilidade que cada tipo de usina consegue prover ao sistema não é exatamente uma commodity. Então, uma usina térmica, ela sempre pode partir e atender a carga, então, nesse sentido, ela é muito confiável. Uma usina hídrica, ela sempre pode fazer isso quando ela tiver água, enquanto ela tiver água. Mas quando ela não tiver água, ela não consegue. Então, não é a mesma coisa. Ela é muito flexível, ela tem partida muito rápida. Uma usina hidrelétrica, ela pode entrar com toda a capacidade, uma turbina inteira, em questão de poucos minutos. Uma térmica pode precisar de várias horas para fazer a mesma coisa. Não é o mesmo serviço que as duas prestam, não é a mesma disponibilidade do serviço que as duas usinas prestam. Por outro lado, você calcular, não, vou calcular qual é a contribuição que cada gerador dá para a confiabilidade do sistema. Dá para calcular, dá para estimar, mas é uma conta safada, porque você vai estar comparando coisas que são diferentes e tentando fazer um denominador comum para tudo isso. Não é uma conta fácil, tem consultorias que se propõem a fazer esse tipo de conta, mas não é algo que o regulador fique totalmente confortável. E, finalmente, a forma de distribuir o pagamento de capacidade entre os geradores pode não conseguir garantir que aqueles que efetivamente aportam segurança ao sistema sejam que recebam a maior remuneração. No fundo, isso é uma consequência do fato de cada um fornecer um tipo de serviço que é diferenciado, né? Bom, então aqui a gente estava nos mercados de curto prazo, agora a gente vai passar para os mercados de longo prazo. No mercado de longo prazo, além de eventuais pagamentos por capacidade, você vai ter um contrato de longo prazo, fornecendo, possivelmente envolvendo entrega de energia, que dê a maior previsibilidade para as receitas do gerador. Então, o pagamento por capacidade ou a contratação por capacidade, normalmente é uma receita fixa ou quase fixa, relativamente baixa, que o gerador recebe. E a maior parte, a grande maioria das receitas que o gerador ofere são com a venda de energia no curto prazo. No caso dos mercados de longo prazo, não, você quer realmente fornecer uma previsibilidade grande de receita para o gerador e para o consumidor. Então, muito menos fica a incerteza dos preços de curto prazo, de uma certa forma, ela é, se não eliminada, porque dificilmente você realmente consegue eliminar a incerteza dos preços de curto prazo, mas pelo menos você consegue reduzir essa incerteza. Então, por definição, os mercados de longo prazo envolvem a contratação por período maior do que por curto prazo, óbvio, né? Esses contratos podem ser bilaterais, podem ser contratos em mercados de capacidade ou de confiabilidade. Frequentemente eu tenho um mercado de capacidade que dá, nos Estados Unidos isso existe, agora na Inglaterra tem também contratos de capacidade, mercados de capacidade que dão recebíveis de vários anos. Contratos bilaterais, eles podem ser de prazos curtos, mas podem ser também de vários anos. E eu tenho alguns países, o Brasil se destaca nisso, onde eu tenho leilões de contratação, frequentemente, inclusive, com prazos muito grandes. Aqui no Brasil, mais de 30 anos para uma hidrelétrica, 20, 25 anos para outras fontes. Em mercados desenvolvidos é raro você ter essa característica, mas aqui no Brasil, no México também, na Colômbia com mercados de confiabilidade, no próprio Peru, no Chile, em muitos países sobretudo onde você tem uma necessidade de crescimento do sistema maior, você frequentemente parte para uma contratação em prazos mais longos, que é justamente para dar segurança de receita para o gerador construir uma nova planta. Então aqui a gente tem um mapa rápido, muitos países têm contratos bilaterais, não todos, quase todos têm, a Coreia do Sul não tem, basicamente.
Mercado de capacidade de confiabilidade, a gente tem na Colômbia, PGM no England ISO tem, mas a Califórnia não, né? Reino Unido tem também. O México não tinha no modelo antigo, mas quando a gente estudou isso aqui, estava estudando criar, não sei se foi criado ou não. E leilões de contratação a gente tem aqui no México, a gente tem no Brasil, organizados pelo Estado. O México, tanto no modelo antigo quanto o novo, você tem leilões, no Brasil também. No Chile, por exemplo, você tem leilões das distribuidoras, que são leilões regulados, não são tão centralizados quanto os do Brasil ou como do México, mas as distribuidoras elas devem comprar em licitação a parte da sua geração. Bom, aqui os contratos bilaterais, né, normalmente são contratos entre dois agentes de mercado, pode ser um gerador ou um distribuidor, mas pode ser também um gerador e um comercializador, ou então um consumidor livre, ou entre um comercializador e um consumidor livre, tem várias possibilidades. Os agentes podem negociar diretamente entre si ou através de um broker, e as condições de contrato elas tendem a ser concordadas livremente entre as partes. Então, contratos bilaterais, eles podem ter, em alguns mercados de balcão organizado, algum nível de padronização, mas frequentemente não tem. Frequentemente, os bilaterais, eles são contratos com algum nível de despadronização, sobretudo os dos leilões. Os contratos bilaterais, eles podem ser físicos. Na Europa, você tem uma preferência por contratos físicos que determinam o despacho físico da energia contratada. Como eu falei ontem, quando você tem o net pool, que é o caso europeu, o caso do mercado ibérico, por exemplo, você pode vender num contrato mais longo energia física, o que não obriga a usina a gerar aquela energia física a cada momento. Ela pode entrar no mercado comprando a energia que ela não vai ser capaz de gerar e, portanto, a obrigação líquida de despacho dela, de entrega de energia, fica com isso reduzida, né? Os contratos, por outro lado, eles podem ser financeiros. Contratos financeiros, eles não determinam o despacho físico, uma vez que o operador realiza o despacho de forma independente, baseado em oferta de preços em alguns países e baseado em otimização de custos em outros. No Brasil, a otimização de custos no PGM é por oferta de preços, mas, de qualquer maneira, os contratos financeiros, no caso do PGM ou do Brasil, eles não estão determinando despacho. O contrato financeiro ele tem, no fundo, uma cobertura para variação de preços. Aqui no Brasil, a coisa é um pouquinho mais complicada do que isso, porque, embora eu tenha contratos financeiros, eu tenho que conciliar esses contratos financeiros com o despacho físico via o mecanismo de conciliação de diferenças. Eu acho que isso, por exemplo, no PGM não tem. Você tem um contrato financeiro, eu vendi tantos megamédios por $50 e acabou. Não interessa se é comércio puramente financeiro, não interessa se ele entregou ou deixou de entregar. Isso se resolve no mercado de curto prazo. O contrato financeiro é só uma forma de cobertura de variação de preços, que é o que está escrito aqui nesse texto. Agora, no caso específico do mercado brasileiro, não. O contrato ele é financeiro, mas ele envolve necessariamente uma conciliação de diferenças após o despacho, diferença entre o que foi contratado e o que foi medido. Nos contratos de longo prazo, os agentes eles tendem a negociar grandes volumes de energia por períodos muito longos, e os preços e condições são determinados potencialmente de forma livre. Esse tipo de contrato ele é o PPA, porque eu disse potencialmente que eventualmente eu tenho um ambiente de contratação regulado, como tem no Brasil, onde os contratos eles também são regulados. Então, uma parte oferece um contrato no leilão, o leiloeiro, e a outra parte aceita ou não aquele contrato. Qual a desvantagem dos contratos de longo prazo? Se eles são desregulados, né, se você não tem uma instância que organiza os leilões, como tem no Brasil, você tende, se aquilo ali não é uma coisa regulada, os custos de transação tendem a ser grandes e o período de negociação também.
Então, contratos de longo prazo despadronizados tende a ser uma coisa bastante complicada de gerir, né? Então, aqui, contratos bilaterais de longo prazo, a Coreia do Sul não tem, todos os outros têm. E aqui você tem as regras, né? Para o Brasil, a gente tem livre negociação apenas para consumidores livres, você tem os leilões para os consumidores regulados. No Chile, como eu falei, os distribuidores eles precisam licitar os PPAs para 100% da demanda. Na China é tudo regulado pelo Estado, todos os contratos de longo prazo são regulados. Na Colômbia, você pode ter contratos livremente negociados entre os agentes. Na Califórnia, 90% da energia está contratada por PPA. No PJM, eu acho que tanto PJM quanto New England ISO, os contratos são financeiros e livremente negociados. Na Índia, grande parte da energia, quase 90%, está contratado por PPAs. No Japão, pelo menos até essa data, eu acho que andou mudando de lá para cá, pelo menos eu não acompanhei em detalhe, mas eu acho que teve evoluções no Japão em período recente. Mas eu tinha contratos regulados pelo Estado de longo prazo. México, aqui a gente está falando, eu acho que tanto antes quanto agora, você tem contratos livremente negociados entre os agentes, não, isso é só depois da reforma de 2014. Né? Peru, os distribuidores devem licitar também, que nem o Chile, 100% da demanda em PPAs. Portugal e Reino Unido, PPA é uma coisa que os agentes, se quiserem fazer, eles fazem, mas não tem nenhum esquema obrigatório para fazer isso. Né? Bom, então aqui a gente passa para os mercados de capacidade e confiabilidade. O objetivo desses mercados, lembra, a gente falou antes de pagamentos por capacidade. Pagamento é uma decisão do regulador. O regulador decidiu que precisa ter uma remuneração extra para... no Chile tinha isso, eu acho que ainda tem, uma remuneração por fora do mercado de energia para viabilizar o negócio de geração de um gerador de ponta, por exemplo. Mercado de capacidade não é um pagamento definido pelo regulador, é um leilão, um mecanismo de mercado para garantir a segurança e expansão do sistema, normalmente mediante alguma espécie de leilão no mercado. O fundamento é análogo aos mercados de energia de curto prazo. O regulador ou operador estabelece a demanda projetada, levando em consideração o missing money. Ele, no fundo, o mercado de capacidade, ele é para resolver o problema da insuficiência da receita dos geradores de ponta. Então, o regulador ou o operador do sistema estabelecem uma demanda projetada por capacidade ou confiabilidade. Os geradores oferecem a capacidade disponível a um determinado preço, e os geradores, aí você cruza oferta e demanda, e você tem o resultado do leilão. Os geradores contratados normalmente se comprometem a fornecer energia ao sistema sempre que esse esteja em condições críticas, garantindo a segurança do sistema. Os mercados por confiabilidade funcionam assim: você tem uma obrigação de entrega no momento crítico do sistema. O que é o momento crítico do sistema? É quando a reserva baixa muito e o operador do sistema está no limite da confiabilidade, ou seja, no limite de ter que cortar alguém para conseguir atender o sistema de forma segura. Então, frequentemente, os mercados de confiabilidade, eles têm uma obrigação de entrega física nesses momentos em que o sistema está apertado. E, normalmente, eles têm um incentivo ou uma penalização associada a esses eventos de uma seca prolongada ou de um pico de demanda por uma nevasca, alguma coisa assim, você tem um mecanismo. Qual é a limitação disso? Embora exista um incentivo para a contratação de capacidade, você não tem, na verdade, a garantia de que os geradores efetivamente vão produzir energia quando o sistema estiver em condições críticas. Por isso que você faz frequentemente algum tipo de mercados... eu estava falando aqui, perdão, eu estava falando dos mercados de capacidade. Capacidade não tem necessariamente obrigação de entrega em situações críticas. Os mercados de confiabilidade, que eu tenho incentivo à performance dos geradores em momentos críticos do sistema. Como é que funciona isso? Por exemplo, o PJM tem um mercado desse, o New England ISO tem também.
os geradores são contratados no mercado de confiabilidade e eles se comprometem a fornecer energia ao sistema sempre que ele estiver em condições críticas. Então, e tem uma penalização caso ele não, pesada, caso ele não consiga. Isso acontece na Colômbia também. Em alguns casos, o mercado com capacidade conta com uma opção de confiabilidade, Reliability Option. Assim, a relação entre o mercado de capacidade e o mercado de energia se dá por meio de uma opção sobre o preço desse mercado. Em condições críticas, o preço de curto prazo tende a aumentar muito rapidamente e a opção representa, na prática, um preço máximo no mercado de energia, pois toda vez que o preço de curto prazo superar o preço de exercício da opção, todos os geradores com contratos de confiabilidade serão chamados a fornecer energia a esse preço. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o exemplo da Colômbia. Não coloquei. Como é que funciona na Colômbia? Na Colômbia, os geradores eles têm receitas fixas derivadas de um leilão, onde eles têm os geradores, em contrapartida dessa receita fixa, eles adquirem, eles na verdade vendem, né? Eles vendem obrigações de energia firme. Então, quando eu tiver uma situação crítica do sistema na Colômbia, e na Colômbia isso é uma seca muito forte, o preço de curto prazo ele vai ultrapassar o que eles chamam de preço de escassez. O preço de escassez ele é definido regulatoriamente ao preço de grosso modo, de uma térmica óleo eficiente. Então, se eu tenho uma situação de escassez, pode ser que o preço de curto prazo seja muito maior do que uma térmica óleo eficiente. Nesse momento, quem vendeu uma opção associada a uma obrigação de energia firme tem que entregar para o sistema energia física pelo valor do preço de escassez. Então, ela fixa um teto efetivo para quanto o preço pode subir. Assim funciona na Colômbia. Então, por um lado, o gerador ganha uma receita fixa, por outro, você fixa um teto virtual para o preço da energia. Na verdade, para o preço da energia para o consumidor. O preço da energia no mercado pode subir a 2, 3 vezes o valor do preço de escassez. Quem contraiu uma obrigação de entrega de energia firme e não conseguir gerar, vai ter que comprar no mercado ao preço que for para entregar energia. Isso não vai afetar o consumidor. Então, o consumidor paga para ter um teto no valor do preço de curto prazo. No fundo, essa é a ideia do... eu citei o exemplo da Colômbia, funciona o Lean Englandize e o PGM, funciona de uma forma um pouco diferente, mas tem esse espírito de que você está, no fundo, contratando energia física para um momento em que o sistema vai estar muito apertado. No caso da Colômbia, que é um sistema hídrico, isso vai ser sempre um momento de seca. No mercado de confiabilidade, o gerador vai ter 2 componentes de receita. O primeiro é decorrente do mercado de capacidade ou de confiabilidade, pelo tempo de duração do contrato. Então, eu entro num leilão de capacidade ou um leilão de confiabilidade e eu ganho uma receita fixa que vai compor a minha receita total. Por outro lado, eu também consigo vender energia no mercado de energia, que também me dá, normalmente, inclusive, a maior parte das receitas. Nesses mercados, então, eu tenho um mix de receita fixa e receita variável. Então, quando o gerador opera ao menor valor entre o preço de mercado e o preço da opção de confiabilidade. O exemplo que está sendo dado aqui é o exemplo da Colômbia, tá? Eu recebo o valor menor entre o preço de mercado e a opção de confiabilidade. E se não gerar, compra o preço de mercado e entrega ao preço da opção. Existem outros mecanismos para criar incentivos à performance dos geradores. New England ISO é um exemplo. O gerador recebe, além da remuneração fixa pela capacidade disponível, uma remuneração variável também ou uma penalização que depende da sua performance. Então, por exemplo, se no momento crítico do sistema, que lá é definido como o momento em que a margem despencou, né? Por que a margem despencou? Porque caiu uma linha de transmissão, porque caiu um gerador grande, teve uma nevasca, interrompeu um gasoduto. Isso fez com que o operador do sistema estivesse trabalhando no limite da capacidade, no limiar de ter que cortar energia para alguém. Então, nessa hora que a margem do sistema cai,
é despachada imediatamente a obrigação de quem recebe aquela receita do leilão ter que entregar energia física. E quem não conseguir entregar? Quem não conseguir entregar vai pagar. Um valor altíssimo que é pago por não conseguir performar nessa hora por qualquer razão. E esse dinheiro vai para onde? No caso do New England, ele vai para quem consegue. Então, pelo menos em parte, ele vai para quem consegue. Ou seja, quem realmente consegue entregar energia no momento crítico do sistema, apesar de ser em algumas horas por ano, recebe uma tremenda receita extra de quem não conseguiu. E é isso que paga, por exemplo, um dos casos é um gerador a gás, converter a usina para bicombustível e manter um estoque de diesel. É tão cara essa receita, ou essa perda de receita que ele vai ter não conseguindo despachar, que muitos geradores não. Então, vou botar um estoque aqui, que se faltar gás, eu consigo cumprir o meu contrato. E isso dá maior confiabilidade ao sistema, evidentemente. Então, aqui tem a gente já falou por alto alguns mercados, mas a gente tem aqui Colômbia, mercado de confiabilidade, obrigações de energia física. Você tem o PDM que estava, quando a gente fez isso aqui, mudando o esquema de contratação, ele tem mais de um tipo de produto, um tipo de capacidade sem grandes incentivos e um outro capacity performance que eu tenho incentivo de performance. Ele estava, no fundo, no meio do caminho, com produtos nas duas esferas. O New England eu já tem um mercado de confiabilidade. O Reino Unido ele tem um mercado de capacidade que foi introduzido relativamente há pouco tempo, justamente para conseguir dar suporte à expansão da geração. No caso do Reino Unido, não é tanto a expansão da geração, eles têm, para esses próximos anos, uma necessidade relativamente grande de substituição de plantas antigas que já estão precisando ser aposentadas. Então, o mercado de capacidade dá um incentivo para investimentos em geração térmica, geração controlável, inclusive de novos projetos que vão substituir projetos antigos. Né? Leilões de contratação. Então, a gente tem vários países que têm leilões de contratação. Brasil, México, no novo modelo, o Chile, o Peru, todos eles são mercados que crescem ou tendem a crescer, e eles têm esquemas de leilões ou de licitações para contratação de longo prazo. No caso do Chile e do Peru, são as distribuidoras que devem realizar as licitações para contratar 100% da demanda de longo prazo. Então, é um sistema centralizado na distribuidora, quem contrata a distribuidora, não é uma contratação centralizada. No Brasil e no México, é o Estado, através do regulador, quem realiza os leilões na contratação de longo prazo. No caso do Brasil, é o Estado através da CCE. Né? A CCE, por delegação, ela faz os leilões aqui. As diferenças são grandes entre esses esquemas de contratação via leilão, mas tem algumas semelhanças. Os leilões normalmente são realizados com antecedência à realização efetiva da demanda, portanto, a demanda do mercado é projetada em função de estimativas. Aqui no Brasil, a gente tem leilão A-1, A-2, A-6, A-4, antes tinha A-3, A-5, isso quer dizer o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos antes da entrega, você faz um leilão contratando energia. Esses prazos muito longos, 3, 4, 5, 6 anos, são para projetos novos. Os mais curtos são, via de regra, para projetos existentes. Com essa informação da demanda estimada pelos agentes, pelas distribuidoras, os participantes eles se inscrevem em novos projetos. No leilão, os agentes são contratados em função do preço, de menor para maior, até atingir a demanda prevista. Isso também é comum desses leilões. Os ganhadores do leilão tipicamente assinam contratos de longo prazo, 15 anos ou mais, se for energia nova, mas se for energia existente, isso no Chile é feito também, todos esses casos você está contratando 100% da demanda. Chile, Peru e Brasil, com certeza, México eu não tenho tanta certeza, é 100% da demanda. Mas Chile, Peru e Brasil, você contrata 100% da demanda projetada no longo prazo.
E aí, quando você está contratando empreendimentos existentes, os prazos costumam ser bem menores. Mas para projetos novos, os prazos costumam ser dilatados, 15 anos ou mais. Nos contratos de longo prazo, eventualmente, não há um preço único para todos os geradores. Isso é uma outra característica também. Então, se você está, frequentemente, se você está, você não faz o leilão marginal, que o preço mais caro remunera todos os agentes. Você tipicamente faz um pay as bid. Você remunera os agentes por aquilo que eles bidaram. E, frequentemente, pelo menos no caso brasileiro, sequer existe um contrato único para todos os geradores. Você tem um contrato da eólica, você tem um contrato da térmica, você tem um contrato da hidroelétrica. Então, você não tem, na verdade, sequer um preço único de uma forma geral, mas mesmo que sejam várias hidrelétricas vendendo o mesmo leilão, não necessariamente elas recebem o mesmo preço pela energia. Além dos contratos de longo prazo, a gente ainda está falando de leilões, os geradores podem ter outras remunerações. No caso mexicano, o gerador pode transacionar parte da energia no mercado, não sendo obrigado a vender a totalidade no leilão de longo prazo. No caso brasileiro, os geradores térmicos recebem, além de uma receita fixa indexada, também o valor do custo variável unitário destinado a cobrir a aquisição de combustível. Né? No caso brasileiro, muitas vezes também o gerador não precisa vender no leilão toda a energia, ele pode deixar para o mercado livre uma parte da energia, e alguns geradores fazem isso, eólicas, biomassa, hidroelétricas, termoelétricas normalmente não fazem. Né? Bom, então, o Brasil, pensando na experiência brasileira frente a essa série de modelos aqui, né? O Brasil apresenta um esquema de comercialização com diversas particularidades em relação aos países agrarizados. A gente tem o texto de discussão 74 e 77 que analisam isso. Entre essas, a gente pode destacar algumas. Né? No Brasil, você comercializa um produto financeiro que é a garantia física, que representa um lastro de confiabilidade do sistema. Nenhum outro desses países tem uma coisa parecida com a garantia física. Isso é bem idiosincrático do modelo brasileiro. Você não está comercializando nenhum produto que é 100%, nenhum contrato que é 100% financeiro, que independe do despacho físico, como no PGM, por exemplo, acontece, mas você tem digamos, um conceito, na verdade, um ativo, que é a garantia física, que é definido pelo Ministério de Minas e Energia, que é o produto que pode lastrear a energia gerada. Né? Isso é único do Brasil. A garantia física é comercializada no mercado regulado através de leilões centralizados, com contratos de longo prazo que dão previsibilidade de receita aos geradores. Então, nesse aspecto, a gente já está resolvendo um dos problemas aqui no Brasil, que frequentemente os mercados em crescimento, que tem crescimento de demanda acelerado, precisam resolver, que é a expansão da geração. Os leilões de energia nova têm resolvido isso relativamente bem ao longo dos últimos anos. A gente teve um crescimento enorme de capacidade de 2004 para cá, através dos mecanismos de leilão. Por outro lado, aqui no Brasil, o mercado livre não desempenha um papel significativo na expansão do sistema. Não é zero, você tem alguns casos em que o mercado livre viabiliza, sim, alguns projetos de geração eólica, de biomassa, de TCH, mas isso está basicamente centrado em projetos de energia incentivada que tem uma comercialização privilegiada, tanto na medida em que você tem um desconto na tarifa de uso das redes para o gerador e para o consumidor, né, por um lado, e por outro lado você tem um nicho de consumidores que estão abaixo de 3 mega e acima de 500, de meio mega, que só podem comprar energia incentivada. Então esse nicho, efetivamente, conseguiu viabilizar alguns projetos de geração, mas normalmente isso é um nicho. Né? Aqui no Brasil os contratos não determinam despacho, implicando o descolamento entre o modelo comercial e a operação do sistema. Não existe um mercado de energia de curto prazo estrito senso.
Na verdade, aqui no Brasil, a gente não tem sequer uma commodity, energia elétrica, não tem uma commodity por quê? Porque grande parte da energia ela é contratada no longo prazo em contratos totalmente despadronizados. Então, como a maior parte da energia está contratada em contratos padronizados, ou então ela é fruto de tarifa regulada, Itaipu, eletronuclear, etc., as cotas de energia hídrica, então você não tem a commodity, se não tem, né? Commodity você não tem realmente o mercado de energia no Brasil de uma forma mais avançada, né? Bom, como eu tenho descolamento de contratos e despacho, eu tenho aqui também um volume de diferenças muito grande entre a energia contratada e medida. Então, aqui no Brasil, isso não é o único caso, no Chile isso ocorre também, na Colômbia, em certa maneira também. Eu tenho um mecanismo de conciliação de diferenças muito grande no Brasil, ao contrário da maior parte dos mercados que a gente estudou. Por outro lado, a gente tem um preço de conciliação de diferenças que não depende do mercado, ele é calculado em função, sobretudo, das condições hidrológicas. Né? Então, assim, conclusões mais gerais. O modelo brasileiro baseado em contratos de longo prazo. Então, do ponto de vista da expansão da capacidade do sistema, esse modelo ele parece adequado. Não parece que esteja aí o problema. A gente precisa de expansão e a gente tem um modelo que permite viabilizar a expansão. Talvez a expansão que ocorreu nos últimos anos não tenha sido adequada, tanto que se não fosse a crise econômica, provavelmente a gente teria um racionamento. Mas que expansão houve e os mecanismos comerciais para fazer, eles existiram, são os leilões de mercado regulado. Né? Apesar disso, você teve um modelo que se mostrou financeiramente frágil durante a crise hidrológica. Modelo muito arriscado, e esse risco teve associado, sobretudo, aos fluxos de pagamentos no mercado de curto prazo da CCE. Um período de seca grande, né, seca prolongada, a contabilização das diferenças pode atingir volumes financeiros muito elevados, a gente viu isso nos últimos anos. Os preços de curto prazo representam um risco financeiro agudo para os agentes, que têm obrigações financeiras indexadas direto ou indiretamente ao PLD. O que é paradoxal é que o modelo se mostrou muito arriscado, mas se você olhar os contratos dos novos empreendimentos de geração, se você olhar eles um pouquinho de longe, você não vê isso. Os contratos eles parecem muito bons e eu acho que de uma certa forma foi uma surpresa para todos como muitos desses contratos performaram mal durante a crise hidrológica. Eles, na prática, se mostraram muito mais arriscados do que eles pareciam para os próprios agentes nos leilões, de uma forma geral. Né? Os empreendimentos, eles contam com expressivas receitas fixas, isso atraiu muito os leilões, como, de uma forma geral, tanto os leilões para hidrelétricas, como para eólicas, como para as térmicas. Esses contratos todos dão muita receita fixa, e isso permite remunerar o capital investido e pagar os gastos de administração e operação. Então, bom, isso aí parece muito bom. No caso dos térmicos, você tem as receitas variáveis. Qual o problema que surgiu disso? É que, na prática, o funcionamento dos contratos apresentou riscos expressivos, e esses riscos suscitam um aperfeiçoamento no desenho do mercado e na regulação econômica. Alguns problemas verificados durante a crise hidrológica referem-se a contratos por quantidade com hidrelétricas, foi o famoso GSF, contratos com termoelétricas, é o famoso ADOMP, descasamento de CVU e custos variáveis com geração de termoelétricas, isso vem acontecendo também na medida, sobretudo, que você começa a dar mais partidas e paradas nas termoelétricas, isso aumenta os custos variáveis delas. Então, esses problemas eles merecem uma pensada nessa fase que a gente está, para reduzir o nível geral de risco e alocá-lo de forma mais adequada. Agora, de qualquer maneira, o diagnóstico geral é que o nosso sistema ele atende a muitas das necessidades de um sistema em crescimento.
você ter contratos de longo prazo que dão receitas fixas para o gerador, e, para os geradores, em princípio, é adequado para um sistema como o nosso, com preço de curto prazo muito volátil e grande necessidade de expansão. Agora, tem muitos detalhes que precisam ser melhorados, porque o sistema performou mal, efetivamente. Na prática, ele performou mal durante os últimos anos, e não parece que as adaptações que foram feitas, que foram muito mais em regras periféricas, teto do PLD, repactuação do risco hidrológico, bandeiras tarifárias, do que ao cerne do modelo de comercialização, diferenças entre contrato, despacho, problema de garantias no mercado atacadista, etc. O outro problema que tá longe de ser resolvido é como é que o Mercado Livre vai conseguir lastrear o crescimento da geração. Hoje em dia, toda a geração tem um crescimento baseada na capacidade de pagamento do mercado regulado, e a gente está num momento em que tudo leva a crer que o Mercado Livre vai seguir crescendo nos próximos anos. Provavelmente, no ano de 2019, se tudo acontecer como parece que vai acontecer, vai ser um ano de preços de curto prazo muito baixos. Com preços de curto prazo muito baixos, ir para o Mercado Livre é uma boa, porque o mercado regulado carrega uma série de contratos de preços históricos muito mais altos. Qual o problema? Nenhum, por um lado, mas sim por outro, porque a gente não tem um mecanismo de expansão da geração no Brasil que funcione dentro do mercado desregulado. Bom, é isso. Eu acho que a gente pode... Obrigado à atenção de todos. A gente pode interromper por aqui.